Olá pessoal, hoje mais um programa na prática, sem lero-lero, e hoje vem um povinho que eu convivo direto, perturbo elas direto, e ele também, né? Mas são pessoas fantásticas, competentes, claro que são eles. Meire, Queiroz, Demerson e Josemar, esse trio aqui, duas irmãs, o marido veio vigiar ela para podcast, para poder acompanhar se vai falar as coisas certinho, mas olha, gente da melhor qualidade. O conteúdo hoje vai ser muito bacana e a gente vai falar um pouco de casa, Josemara. Então, para falar um pouco de casa, como sempre, Demerson, eu deixo as mulheres iniciar a abertura. Né? Queria que vocês, a princípio, falassem um pouquinho sobre a Josemara. Né? Demerson também tem seu espaço para falar um pouquinho sobre o que você faz, a sua rotina, e a Meire também. Como começou a história de vocês na arquitetura. E, claro, vai ter alguns... Vamos ser um facilitador dentro do podcast. Como construir a sua casa, encurtar os caminhos, economizar. Então, é um tema que também já atuei bastante tempo dentro disso daí. Hoje atuando ainda na área de construção. Então, eu vou deixar para vocês falarem um pouquinho. Vou começar por aqui, Meire. Pode Depois, ser. tá, Josemara, Meire, você por último, por favor, tá? Tá bom? Então, tá bom. Vai lá, Josemara. Vamos lá. E é cantora também, né? Estou familiarizada, né? Isso, não tem problema. Fala muito bem, manda muito bem. Vamos lá. Gente, é um prazer estar aqui em primeiro lugar. Obrigada pelo convite. A Josemara é arquiteta, urbanista, mãe, apaixonada pelo que faz. Eu sou sócia fundadora do Queiroz Arquitetura. Essa galera aqui eu trouxe para perto de mim para somar no escritório desde 2011 para 2012. E é muito legal essa ideia de mais de uma década, junto. Então, né? Tem. Uma década, é isso aí. A gente começou devagar e foi crescendo junto. E é bacana, porque às vezes o pessoal tem essa dúvida, né? São irmãs, não são? Se dá certo, se não dá. E tem dado muito certo ao longo dos anos. Cada um entende o seu papel, a gente vai somando, né, nas atividades. E é muito bacana isso. A gente está numa cidade que é uma cidade maravilhosa, que tem crescido a cada dia. E a gente fica muito feliz de poder contribuir para o crescimento dessa cidade, né? Sim, sim. Mas como começou essa história na arquitetura? Porque eu sei que por os bastidores tem uma história familiar aí que foi estimulante. Me fala aí, que é importante que as pessoas saibam, porque quando eu convidei, pensei em vocês, primeiramente pelo grau de competência que eu acho que tenho certeza que vocês têm, mas vocês têm uma história no passado, na prática, que foi um fator, acho que um gatilho estimulante. Fala um pouquinho sobre isso. O nosso pai, ele foi construtor durante muitos anos, e ele trabalhava com muitos arquitetos. E a gente sempre via os projetos, sempre ficava ali curioso, né, para saber o que ele estava fazendo. Isso gerou em nós o desejo de crescer e trilhar o mesmo caminho. Né? Claro que ele construía, na época eram poucos arquitetos, mas aí a gente começou a se interessar, a gente começou tanto eu quanto Meire, né, Meire? Era interessante, que a gente recortava jornais e pegava as plantas de apartamentos, na casa, Gazeta, né? na Gazeta. E isso era muito interessante, porque a gente foi gerando isso no nosso coração. A gente fazia isso por brincadeira também. Então, foi crescendo em nós o desejo de, quando crescer, ser arquiteto. E acabou que a gente realizou esse sonho, né? Eu me formei primeiro, depois Meire se formou. Quanto tempo depois, Meire? 2 anos. Foi 2 anos, 2 né? anos depois Se eu não me engano, vocês se formaram fora de Linhares. Fora de Linhares. A gente se formou em Aracruz, né? Eu primeiro, depois ela. E aí, interessante que, inicialmente, nós trilhamos caminhos diferentes, porque eu tinha iniciado, né? Ainda não tinha escritório, mas já projetava algumas coisas. E ela foi para o núcleo de design, né, do Senai. Deixa ela falar mais depois sobre isso. Claro. E aí depois a gente se juntou para se somar aí, para se complementar. E foi muito bacana, assim, a nossa história. Teve influência do nosso pai. Então, do pai, eu tenho certeza que ele se realizou, né? Porque também ter uma filha arquiteta é legal, agora ter duas, melhor ainda. E agora depois vem um genro ainda que ainda vai se formar em arquitetura daqui a um tempo ainda, né? Tá faltando um pouco. E eu não posso esquecer que antes disso, teve antes dessa formação, nosso pai teve uma fábrica de laje. Então, ele teve uma fábrica de pré-moldados. A gente conviveu mais ainda com arquitetos, com engenheiros, com construtores e teve aquela convivência com vários profissionais da área. E isso foi muito gratificante e crescemos, né?
nessa área e vendo muita coisa acontecendo aí na cidade, conhecendo pessoas. Eu acho que isso deve ter contribuído também, porque esse acompanhar na prática, que eu sempre falo, né? Entre quem fala e quem faz, a gente segue quem faz, então isso deve ter ajudado muito. Legal, Tá bom, José Mário, agora vamos para Dona Meire. E lembrando que até hoje a gente tira dúvidas com o nosso pai. Ele não trabalha mais na área, mas algumas coisas a gente traz ele pro escritório, né? É verdade. Coisas, igual você fala, na prática, e a gente, pai, mas isso aqui na prática funciona mesmo, que eu tô falando, né? E ele ajuda a gente, porque hoje ele não pode trabalhar. Eu também, assim como Josemara, né? Gostava da área desde muito pequena, recortava os jornais, igual ela falou. Só que eu não queria ser exatamente arquiteta, eu queria fazer engenharia civil, porque eu gostava mais de ir para obra, tanto é que lá no escritório, quando a gente tem que dividir os serviços, eu vou mais para a área técnica e ela vai mais para essa área de atendimento ao cliente, né? Desenvolvimento de projeto, eu vou para a obra e vou fazer a parte técnica. Aí eu não queria ser autônoma de jeito nenhum, eu odiava ter que lidar com o cliente final. Mas aí eu comecei a arquitetura por quê? Porque só tinha em Vitória, não tinha aqui perto. Aí eu falei, não, eu preciso estudar, não vou para Vitória, não quero morar sozinha, não quero me virar sozinha. Mas quem é a mais velha das duas? Josemara. Aí Josemara começou, aí eu me interessei. Vou fazer arquitetura, quando eu terminar eu faço engenharia, o que nunca aconteceu. Gostei da arquitetura, me mantive na arquitetura, fiz pós também, não na área que eu estou atuando hoje, mas fiz. Aí entrei para o núcleo de design como estagiária, no núcleo de design de interiores, a gente trabalhava com móveis para a indústria moveleira, e no Senai. E eu fiquei lá durante 4 anos. Aí me contrataram, foi quando Josemara me deu uma puxada, vamos trabalhar comigo. Que ela era arquiteta e cantora, né? Aí precisava... E ainda, aqui cortando rapidinho, e ainda fazia acompanhamento junto com o Demis, rodando esse estado inteiro para fazer vistoria. Para uma agência bancária, isso para aí. Caixa, isso aí. Rapaz. Aí ela me chamou, aí eu não vou. Isso porque não tinha filho, né? Não tinha filho. Nenhuma das duas tinha filho. Aí eu não quero, eu preciso. Aí quando ela me colocou, se você não vier, eu vou chamar outra pessoa, que eu preciso de alguém. Aí foi que eu parei, eu não tenho um filho, né, para criar, tô solteira, se não der certo eu volto para outra empresa. Porque eu já tava com bastante bagagem nessa área industrial, então... Tava tranquilo, assim. Eu peguei e fui até hoje, tô lá, tem 12 anos, né? É desafio. Desafio, tem isso jeito. aí. Foi eu acabei de falar hoje, estava falando sobre isso, sobre os desafios, né? A gente não pode ser tão covarde, tem que assumir para cima e realmente buscar. Porque tem muita gente que não vive uma vida medíocre, né? Não quer saber disso. Não, bora, desafio é bom, movimenta bem. Exatamente. Casada, um filho. Aí eu casei depois de alguns anos já no escritório, casei, hoje tenho um filho de 3 anos. E aí a gente tem que lidar, né, com filho, ser mãe, trabalhar como arquiteto, que é um pouco complexo, antes trabalhava dia de sábado, tem umas perguntinhas domingo, aqui, depois nós vamos saber que é bem complexo, né? Não tem problema não, pode ficar tranquilo. Aí hoje eu tenho que lidar, né, com essa questão toda, igual você sabe, meu filho ele tem autismo, então depois que eu virei mãe, as coisas mudaram um pouco para mim no escritório. E você assistiu o nosso podcast de autismo? Assisti. Contribuiu bastante. Tá bom, obrigado. Inclusive, depois que eu virei mãe, não só por isso, né, a arquitetura mudou também na forma de lidar com as coisas na minha vida. Não só por ser mãe, mas por ter meu filho atípico também. Então tá bom. E aí, vamos falar agora pro Demis, que é o último, tá, Demis? Os últimos são os fala mais perto do microfone, senão Boa tarde aí para todos, né? Jefinho aí pelo convite. A minha história também é parecida, né? Eu estudei no Senai, acho que em 97, 98, fiz mecânica de manutenção. Aí mecânica de manutenção, estou falando a idade, né, quase. Eu tô vendo aqui já. Tá bem. Aquela curvinha do Cid Adalberto Reis ali, não nega não, pode ficar tranquilo. Então estudamos lá, né? Então, o que acontece? De lá para cá, eu trabalhei na Movelar, mecânico de manutenção, trabalhei foi uma escola, anos, né? Pra muita gente, 5 anos lá. 3 anos e pouco na área de mecânico mesmo. E 1 ano e meio na área de administração. Foi logo que, acho que a Movelar ela proporcionava 50% de bolsa. Sim, eu lembro. Aí a gente aproveitei 2001, 2002, naquela época aproveitei lá. a chance, comecei a estudar, fiz administração também. Acho que era vizinho de sala, né? Você se formou um ano antes. 2003, você 2004, eu acho. Foi muito legal. E depois de lá para cá, mas antes da formação, eu fiz também o técnico em contabilidade. Também né? fiz. Nós somos todos em casa, hein? Caraca, que bom. E de lá para cá, o que acontece? Eu trabalhei na empresa
Até fechou a Movelux, né? Móvel sob encomenda. Sim. E lá eu era desenhista, né? Cadista. Aí surgiu a necessidade de estar junto com a esposa, Nós já tínhamos né? casado, tá? Nessa época já tínhamos casado. Estava casado e tinha aquelas questões das viagens, né? Tinha que viajar muito para atender montanha, pinheiros. Trânsito, a esposa não gostou muito bem disso não, né? Viajar logo recém-casado. Sim. Aí foi que ela falou, não, vamos trabalhar junto que vai dar certo. Aí no início foi um quebra de paradigma, né? Por você trabalhar em família assim, pra gente que você é um cara tranquilo. Tem uma visão assim mais boa. fechada, aquela visão antiga machista, né? Não, cada um tem que, que ter o seu trabalho diferente. Mas enfim, soubemos superar isso, né? Até hoje estamos aí, caminhando, né? Claro, né? Também você fez arquitetura, você está faltando um pouco para se formar, né? Falta só um catiquinho. Só uma matériazinha, mas está acabando. Tá bom. E também tem a questão sua do fato da especialização sua na parte de gestão de... Isso, também eu tenho mestrado em tecnologia ambiental, né? Tem pós-graduações, enfim. Só estudou na sua vida também, não trabalhou nada, né? Verdade. Só trabalhava a partir de agora. Eu não sou boba, falei assim, vou trazer esse povo tudo para mim, né? Tá certo, formar. Já tá na família. Não, tá certo. Empreendedora, né? Então a gente vai falar um pouco sobre regulamentação de obra, vamos falar de processo de custo, de quanto custa para realmente se legalizar uma obra. Então vai ser importante estar podendo dividir isso com vocês. Então, para começar, essas duas perguntas ficam flutuantes. Quem sentir a vontade de responder, pode ficar à vontade. Aqui eu não tenho problema de horário, tá? Não tem problema nenhum aqui. Então, enquanto flui, tá de boa. Agora vamos para a parte prática. Eu estou pensando em fazer uma casa e tal. Quando que eu devo procurar um arquiteto? Assim que você começa a ter o sonho. Você sonhou de noite, no outro dia de manhã você já pode procurar um arquiteto. Porque essa é uma dúvida até frequente. Muitos clientes chegam no escritório e perguntam assim, mas eu demorei vir porque eu estava tentando mentalizar e rascunhar alguma coisa do que eu preciso. Quando, na verdade, o arquiteto é um facilitador. Ele faz esse papel, né, de pegar esse sonho, essas intenções e materializar. Então, a gente faz isso. Então, você procura o arquiteto à medida que você já tem a intenção. Quero construir uma casa. Procure o arquiteto logo de início, você assim, pensou... Exatamente, porque aí é o escritório que vai fazer essa captação do que o cliente precisa, de quais são as intenções, né? Vai fazer um briefing, que é essa entrevista inicial do que ele tem intenção. E é a partir desse momento aí, né? Mas falando de prazos, eu acho que é assim, o ideal, não é o que todo mundo faz. No mínimo 6 meses antes para você ter um bom projeto, para você começar com tudo aprovado, para você pensar, olhar seu projeto, modificar, fazer tudo certinho, pelo menos esse prazo, que 90% não faz, que é os 6 meses, né? Que você pensou, porque também se você vem muito antes, tem cliente que já aconteceu isso, fez um projeto também muito tempo antes, aprovou, foi construído depois de 3 anos. Ele mudou as ideias, ele mudou a rotina, teve mais de um filho, não ia ter filho, mudou de cidade, arrumou outro emprego. Então, ele também não pode ir muito tarde, também nem com tanta antecedência, para ele não... Ele muda, a vida muda. Então, ele tem pelo menos esses 6 meses, eu acho que um prazo bom. Ele precisa ter esse primeiro contato para justamente saber isso. Tem clientes hoje, para você ter ideia, que já se acostumaram a fazer várias coisas com a gente, faz uma residência, faz uma casa na praia, e aí antes de comprar um lote, inclusive, ele já nos procura. Isso que eu ia perguntar agora, muito Josemana, legal isso. porque o que acontece? Como que eu vou fazer, agora vamos na linha cronológica do tempo aqui, tem pessoas que te procuram para fazer uma casa sem antes ter o lote? Sim. Porque esse, inclusive, é um produto que a gente tem no escritório. Mas como que você vai fazer isso daí se você não sabe o tamanho, a dimensão? Como é que... Mas é exatamente aí que nasce. Primeiro a gente tem um bate-papo, ele fala das intenções dele, fala da intenção de comprar um lote, onde que é. Inclusive, quando ele vai para o escritório, a gente já fez várias vezes isso, né, Meire? De olhar qual zoneamento, onde está inserido. Já teve casos de cliente ir ao nosso escritório e fazer parte de um zoneamento que ele não poderia nem construir. De APP. Ser uma área de APP, né, que é uma área que não pode ser construída. Então, assim, é interessante também ele saber isso, porque a partir desse primeiro contato, ele vai ter um direcionamento. Agora é o momento de eu construir, meninas. O cliente, ele vai construir com condições próprias? Ele vai ter um financiamento? Com quanto tempo eu preciso? Aí é que ele vem, né? Mas com a questão dos prazos também. Quando ele vem sem o lote, ele não faz o projeto de imediato. Ele tem uma consultoria para saber o que ele pode fazer. Ou e não. o tipo de lote.
Óbvio que a gente também dá aquele... eu ia até pegar esse nicho seu, você falando do lote, porque entra o Demerson ali, que é no caso de lote construção, né? Que quando você pode escolher o lote que você quer comprar, e claro que vocês vão orientando o passo a passo, né? O serviço que você faz hoje, né, Demerson? Olha, lote de construção, orienta, vai lá nas empresas que são os correspondentes bancários para facilitar para essa pessoa, não é isso? Porque geralmente a nossa orientação é o quê? Por exemplo, o cliente chega lá, eu tenho condição de comprar um lote, um exemplo prático que acontece direto lá no escritório. Ai, meu Deus. Alphaville ou no 3 Barras. Exatamente. No 3 Barras eu vou construir uma casa menor, porque o valor do lote é muito oneroso. No Alphaville é um pouco menor, construir uma casa maior, porém é mais distante. Exatamente. Quais são os prós e os contras? A gente vai passar isso para ele, óbvio que no final quem vai escolher é ele. Porque é ele que vai morar, né? Mas isso a gente já passa para ele, principalmente quando vai financiar. Né, Josemara? Exatamente. Porque se ele vai financiar, ele tem as limitações de valores e tudo Porque você mais. também oferece aquele serviço de planilhas, né? De planilhas de custos, né? Que vocês conseguem adequar ali o que eles precisam, a dedução. Exatamente. É projeto e custo, né? Então, isso é um fator, acho que é facilitador. É um fator bem relevante, bem facilitador. E hoje, assim, eu acho que um dos diferenciais do escritório, acho que é isso, que quando se trata de aprovação, você tem um caminho a trilhar. Então, não é só fazer o bonito, não é só fazer o projeto. Várias dessas coisas, desses pontos, a gente precisa saber para oferecer ao cliente. Vai pela via do financiamento? Então, tudo bem. Então, você precisa do arquitetônico, você precisa do hidrossanitário, você precisa da planilha, você precisa conhecer um agenciador e você também tem um serviço de regularização, que é um outro setor que a gente tem que soma ao escritório. Vai pela via condições próprias na construção? Então, tudo bem. Só a regularização aqui, depois tem um facilitador que faz a outra parte. E assim. Mas, por exemplo, né, Demerson, fazer uma perguntinha para você. Recibo, eu consigo financiar através do recibo? Eu fiz até uma pergunta para a Marcela no podcast passado, mas você vai poder falar. Tem como isso? Você tem que criar os caminhos, né? Procurar. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essas regularizações através de recibo aí. Recibo em que sentido? Recibos, né, que não são escrituras, né? Sem escritura? É isso. Exemplo, para aprovar um projeto, hoje em dia você tem 2 caminhos, né? Através da autorização, para você, que é emitida pela loteadora, ou através da escritura pública. Então, a prefeitura ela aceita esses 2 documentos. E quando não tem escritura, ela pede também a ônus vinculada junto à autorização. Sim. Então, assim, a partir desse momento que você tem condições de escriturar, o ideal é que escriture o lote. Eu tenho um lote que é passivo de escrituração, exemplo, é aforado ao município, já tem até uma lei nova aí que já pode você buscar essa escrituração desse lote através do cartório, né? Cartório de notas, ela já pode proceder essa escrituração aí. Aí, assim, no momento que tem a escritura, você procede à aprovação do projeto. Então, o primeiro passo, assim, para você pensar na aprovação é a escritura. Então, as meninas vão sempre pedir, tem escritura? E quando não tem? Aí não tem. Então, assim, são 2 caminhos, né? Ou você faz, ou você faz. Ou seja, as meninas são bem profissionais nesse sentido, de querer fazer as coisas corretas, né? Porque tem situação assim, uma casa numa roça, né? Uma coisa assim, diferente, não precisa de aprovação, beleza, ok. Pode proceder com o projeto, né? E assim, né? Elas vão até melhor dizer que eu. Mas quando se trata em área urbana, sempre frisa a escritura, né? Exatamente. É uma das coisas que aparece muito lá. Aparecia até muito mais, né? Hoje o pessoal já sabe que a gente já procura a linha correta, mas a gente sempre fala, não tem como você começar a construir e ir pelo caminho de não ser regular. Então, a pergunta que está aqui embaixo já até responderam. Por onde começar um projeto? Claro, eu sonhei, eu procuro vocês para poder... Agora, tem escritura para poder realmente fazer o próximo passo. A documentação, que é onde vocês avaliam, né, até a localização, o que aquele local pode fazer ou não pode. Exatamente. Porque às vezes o cliente ele tem a sensação assim, mas eu não já tenho terreno, não é só eu construir, porque eu já paguei por ele. Mas não, a gente está dentro de uma cidade, na verdade, não só na nossa cidade, a nível de Brasil, né, essa regulamentação já existe. Então, você precisa passar por uma aprovação de um projeto, seja ele mais demorado ou simplificado, para obter uma licença. Então, isso é a regra básica, né? Porque senão você sofre penalidade. E o legal em Linhares, que tem muito bairro que não pode ser aprovado porque não tem escritura,
partes do palmital, canivete, que as pessoas procuram para fazer projeto. Exatamente. Porque ela vê o colega fazendo, ela vê que a cidade está crescendo, ela vê que um parente fez, ela viu que a arquitetura está para todos, né? Isso é muito legal. Então, a gente mesmo faz alguns projetos, a gente segue, mas eu não preciso seguir norma, eu não aprovo. Mas a gente, não, vamos fazer diante da norma, até por questão de ventilação, iluminação, e aí faz o projeto mesmo não tendo a escritura. Exatamente. Entendeu? Porque aquele bairro ainda não tem esse documento, né, para fornecer. Entendi. Exatamente. Quando inicia-se, né? Vamos lá, vou começar a obra, o projeto. Qual é geralmente a maior dúvida que o cliente tem quando ele vai começar um projeto com vocês? Ele chega lá, sentou na mesa, a maior dúvida, vou começar. Quanto tempo fica pronto? Então, isso aí que eu quero saber. Para ontem. Para ontem. Eu acho que é mais frequência. O que ganha para ontem? Quanto eu vou gastar? Dependendo do padrão, se é médio ou alto. Isso, quanto eu vou gastar. E aí você pede um prazo, aí no outro dia ele te liga, tá pronto? Não tem pressa, não é ansioso não, né? A pressa é a pergunta mais frequente. Com quanto tempo? Com quanto tempo fica pronto? Exatamente. Você acha quanto que eu vou gastar? Essas perguntas, então. São as perguntas Questão mais de frequentes. valores, né? Exatamente. Por telefone tem algo assim, quanto que custa um metro quadrado? Aí tem gente que Depende, né? trabalha por... Né, é uma pergunta muito frequente também. Só que o orçamento não se faz por telefone. Mesmo que o projeto seja online, você precisa ter toda uma conversa. Não se cobra mais por metro quadrado como antigamente. Você tem vários fatores envolvidos. Se o cliente quer assessoria ou não no meio do caminho, né? Mas eu acho que a maior dúvida hoje é gerada por terceiros. O que seria isso? Eu sempre falo com o Josemara. Você vai fazer o projeto, mas não é você e sua esposa que estão pensando. É seu vizinho, sua mãe, seu pai. Ele traz aquela dúvida para você... E você nem queria aquilo, você não queria uma cozinha fechada, aí você começa a pensar por causa do cheiro. Só que hoje a tendência é fazer uma cozinha aberta, gourmet. Exatamente. Você queria uma área gourmet junto à casa, aí o vizinho prefere uma edícula porque não suja a casa e vai e traz isso para você. Aí ele traz essas dúvidas pra gente, mas que na verdade ele nem queria isso. Aí ele começa a gerar dúvidas por causa dos terceiros, eu costumo falar. Porque não é uma ideia dele, é uma ideia de um terceiro que não vai morar na casa. É porque começa a querer fazer a casa para os outros e não para ele, né? Então, e às vezes eu sempre digo, às vezes é falta de personalidade. Ele não tem um traço forte para ele. Não, eu quero assim porque eu vou ter a característica de ser assim. Então, claro que também tem casos que a pessoa pode ponderar e fazer, eu quero uma casa comercial, ele tem que ouvir um pouco mais profissional, né? Exatamente. Porque às vezes o cara fazer uma coisa também muito exclusiva, ele tem que entender que se ele depender de mudar de um local, ele vai ter as exclusividades dele, né? Cada caso, um caso é diferente do outro. Quer ver um outro cliente que aparece muito? Vem muitos clientes de fora, porque a gente tem muitas empresas na nossa cidade, que são de outros estados, né, outra região. Mas daqui 2 anos eu serei transferido para São Paulo. E eu quero construir aqui. O que eu faço? Eu vou vender essa casa depois. Então, a gente já captou que ele já tem que ter uma casa, não só pensando nas necessidades dele, mas já tem que pensar também envolvendo aí um pouquinho no comercial. Então, cada um caso é diferente do outro. Mas essa questão que o Meire falou é muito interessante também, porque a gente já tem que ficar bem atento a isso e captar quem está participando do projeto. Vai vir também para entrevista junto, vai participar. Traz todo mundo logo, papagaio, periquito, coleiro, traga todo mundo e que bota na mesa. Aí você tem que ser elimina isso. Tem jeito. Porque você é mais assertivo, né, dessa forma. E vocês comentaram sobre projetos online. O que vocês acham disso, de projetos online? Vocês acham que é uma tendência? Como que é o suporte de um projeto online? Fala um pouquinho sobre isso e o que vocês acham, por favor. Quer falar primeiro? Pode ser. O projeto online, hoje, assim, o nosso escritório, principalmente, ele tem uma porcentagem, né, Josemara, de projetos online, mas ele não é tão forte assim, porque o nosso cliente, eu não sei se é o nosso cliente ou da maioria, né, dos linharenses, da região, tem também essa questão. Mas os nossos clientes gostam, praticamente é exigido estar a nossa presença em obra. Então, o projeto online a gente não consegue estar na obra, né? É um projeto totalmente online. Exatamente. Então, assim, se falando de Brasil, eu acho que é uma tendência, sim.
Não só por questão de estilo, porque Sim. hoje tem os arquitetos que têm, sim, o estilo que trabalha, mas, no geral, você vê um arquiteto que faz casa moderna, mas aparece ali uma neoclássica e tudo mais. Então, tem sim o online, né? Principalmente por questão de rede social, né? Muitos profissionais indo para as redes sociais, YouTube, TikTok, Instagram, fazendo a propaganda e aí o cara vem como cliente. Mas e a execução? Vocês acham que isso consegue atender um parâmetro de qualidade? Vocês acham que o cliente não se perde em determinado momento? Um briefing online ele consegue atender muito bem? Porque a gente tem que pensar em carta solar, sim, circulação de vento, porque é muito fácil, a pessoa vai lá, tira uma foto, mas a parte técnica, vocês conseguem absorver isso de uma forma online? É porque a maioria dos projetos online, como ele falou, né, a gente tem uma parcela muito pequena. Mas, de modo geral, para o mercado. Para o mercado para você, ok. Eu já entendi que vocês... Eu acho que mais pega esse mercado online é o interiores. Exatamente. Porque ele não precisa de nada disso. Exatamente. Né? O cliente pega ali, manda o tamanho, ou ele tem um projeto de algum outro profissional, manda o tamanho dos ambientes, você desenvolve, né? Projeto 2D, 3D e entrega o cliente. Agora, o arquitetônico, ele é mais complexo, ele se esbarra nessas questões. Tem gente que faz sim, mas eu acho que ele é mais limitado, sim. Né? Você não está ali na obra, a não ser que seja uma pessoa que já, na prática, ela consegue já entender um projeto, não precisa ver o profissional ali explicando como que vai ser, mas no geral é mais complicado, sim. O projeto online, o projeto online ele funciona muito bem quando você tem equipes maior em várias regiões do país. Isso. E aí por quê? Porque, tecnicamente, você não consegue resolver tudo. Você faz a criação do projeto. E, ainda assim, tem que entender da norma de cada região, né? Porque São Paulo é diferente de Espírito Santo é diferente de Goiás, de Brasília, mas, ainda assim, é possível. Mas que a tendência de atender um online com sucesso é maior no interiores, no projeto de interiores. Nós já atendemos alguns, em Teixeira, né, em São Paulo, em outras, mas a gente tem uma demanda muito grande de clientes presenciais, que é um cliente mais pragmático, um cliente mais exigente, e que ele não faz só uma casa, então, ele vai fazer a casa do filho. Podemos resumir que vai ter mercado para os dois. Você acha que vai ter mercado para o cara online e vai ter para o mercado para quem quer algo mais personalizado? Vai, apesar de que um cliente que foi embora para um outro país, ele vai continuar fazendo. Eu creio que o projeto online tem um custo menor também. Tem um custo menor. Porque não tem que ter visita técnica, né? Não tem que visitar ele tal. Tem mas tudo depende, né, Meire, também. Porque às vezes o cliente, ele quer de você um tempo maior. Ele quer uma prestação de conta maior em relação a mais detalhes. E aí, dependendo, o valor vai chegar ao mesmo valor. Porque, na realidade, se você for mensurar, o que importa é a hora técnica, né? Exatamente. Então, mas, no geral, é mais a visita mesmo. Ela tira esse custo da visita. Projeto mais rápido, né? E a tendência dele mudar também é maior, porque o arquiteto não está na obra. Então, o pedreiro, não, mas vamos fazer assim, que é melhor. Ele Suas interferências. Ele pode ser mais influenciado. Isso aí, ele pode ser mais influenciável. Então, presta serviço também para aprovação de projetos terceiros, né? Às vezes as pessoas de fora, né? E quer aprovar no município esses projetos, enfim, aí eu faço serviço. Eu peguei vou falar o nome não da empresa, né? Projetos online. E o que eu percebo? Existe a dificuldade deles querer ler as nossas normas técnicas. Interpretar as legislação local. Legislação atual, em vigor. Então, o que acontece? Tinha um escritório, né, na frente da casa, colado na fachada ali do lote, na divisa ali. E tinha questões assim, básicas, né, de que a gente usa, já é comum do nosso dia a dia aqui de aprovação, e o programa que eles usam lá, sei lá, detalha tudo, né, e desnecessário. Então, na prefeitura pediu, tira isso, tira aquilo, que, tipo assim, ficou bem seco o projeto. É isso que a gente usa para aprovar, e tem que modificar isso, está fora da norma, tal, enfim. Então, o que acontece? Eu acho que é a tendência, mas a pessoa que está fazendo o projeto, ela vai ter que se especializar mais de acordo com as legislações municipais. Ou seja, ela vai prestar um serviço para Linhares, já tem que estudar o PDM de Linhares. Talvez a falha hoje está sendo nisso. Eles estão generalizando no programa lá e criando um projeto como se fosse padrão para tudo. Mas cada município, né, que a gente já provou em São Mateus, Serra e diversas aqui em Linhares, então a gente vê uma necessidade para cada local. Então, o foco é esse. Se você se especializar, né, para essas regiões, ou seja, que é meio complicado você estudar todos os PDMs, né? É difícil. Aí, assim, aí você pode dizer que você vai ter uma excelência nos projetos, né,
online. Agora, fora disso, deixa a desejar muitas coisas ainda. Porque o pessoal também confunde o seguinte, é bom a gente diferenciar, existe o projeto online que ele é personalizado e existe o projeto online que o pessoal quer vender pronto, e isso não existe. Pelo menos a gente não concorda, né? É o desse que eu tô falando, ele pronto, tem uma característica diferente. Esse exemplo que Demos deu, muito bem lembrado, era um projeto pronto, que o cliente que chegou até nós... Queria adaptar ele ao espaço dele. Entendeu? Então... Porque se a gente for pensar no quanto é o custo do projeto proporcional à obra, quantos por cento que dá hoje? Então, assim, eu acho que deve ser muito pequeno proporcional ao tamanho da obra, né? Então, talvez o projeto seja mais barato. Sim. Mas ele, por exemplo, eu acredito que tenha ido pelo custo, mas no fim ele viu que ele mesmo falou que não compensava. Ele deveria ter feito em Linhares com vários profissionais que tem aqui, ele preferiu comprar uma planta pronta e executar, mas no fim ele precisou muito do Demison e muito da gente. Porque uma das coisas que eu percebo por ter convivido mais de 10 anos nesse segmento é que a imagem, às vezes os 3D e as fotos encantam, né? Então, mas às vezes a pessoa ela não consegue entender que aquilo ali é uma adaptação para um perfil de casa, um perfil de região. Aí tem a questão do terreno aclive, declive, né? Então existem esses detalhes, né? Que às vezes ele não consegue entender como fazer. Então, realmente... Cada região também tem sua uma isolação diferente, características geográficas, né? Solos diferentes, né? Isso. Então, assim, isso é muito específico. Se você fosse olhar, ele deveria ser um pouco mais complexo mesmo. Mas é uma realidade, não é o futuro, é o presente. Porque o cliente quer as coisas muito rápido, então o projeto online vai continuar tendo mercado. Tem seu espaço. Principalmente o interiores, que eu acho que é tranquilo trabalhar no interior. Exatamente. Mais o arquitetônico mesmo que é bem mais prático, gente. Interiores é fazer o acabamento, revestimento. Não é no interior que você está achando. Tô brincando, pessoal. Eu chego lá para fazer um primeiro atendimento, né? O que você pede, assim, se o seu cliente for lá hoje, o que você não deve falar para o arquiteto, assim? O que não dizer para um arquiteto? Não fala que você vai fazer um projetinho. Por favor. Para começar. É um projeto. É um projeto. Brincadeiras à parte. Mas é muito comum. Eu quero um projetinho, eu quero um desenhozinho, é isso aí. Exatamente. Isso aí machuca, né? Machuca. Puxadinho, né? Legal. Até porque ele vai até nós porque ele se encanta, às vezes, pelo portfólio que você postou. Sim. Pela casa bonitona que tá lá. Olha, mas não é linda igual tá lá, não, tá? É um projetinho, mas não é. É um sonho que tá ali e a gente encara isso, assim, independente do tamanho, com muita responsabilidade, com muito carinho. Então, não fale isso pro arquiteto quando você chegar no escritório. Tá bom. Então, não faça projetinho, galera. Não. Vem cá realizar meu sonho. Ele vai fazer um projeto. Entendi. E o que os seus clientes mais reclamam, assim, quando chega lá para poder atender? Qual a parte mais machuca eles? Fala pra gente aí. Em relação ao que você diz? Se a obra tá cara, o que eles mais... Porque o cliente gosta de reclamar de alguma coisa, né? Então, assim... Acho que valores. Pedreiro, como é que é? Porque, às vezes, é isso que eu quero saber. O que mais reclama, assim? Não do serviço de você. Né, tá escasso, o material subiu muito. Como é que é? Fala pra mim. Acho que valores, eu né? acho que valores... Depois da pandemia, principalmente... É o que mais se reclama. Acho que mais agregou valor foi a mão de obra, agregou muito materiais. Valor, tanto na mão de obra quanto no material mesmo. Então, a obra era um valor, foi lá para cima. Valor de lote que está assim, um absurdo, e não só na área de alto padrão, mas um lote que acho que até 40 mil, dependendo da zona, você comprava. Hoje não existe isso mais. Acho que é de 100 para cima, né? Os lotes em Linhares. 70, agora, apesar dos valores também da obra, eu acho que uma coisa muito frequente também é reclamar da escassez da mão de obra em determinado momento, né? Porque é muito comum, tipo, ele fechou o contrato e às vezes ele tem 30 dias ali para ter o projeto. E aí ele volta antes do tempo e vamos acelerar? Porque eu arrumei uma mão de obra, uma construtora, e eu preciso acelerar esse processo. É muito comum isso acontecer também, né? Eles reclamarem disso, dessa escassez, assim, para o momento que eles estão precisando,
não ter essa mão de obra específica ali que eles precisam. É uma demanda também. Vocês comentaram, Josemar e Miri, sobre a pandemia. E uma das perguntas que a gente está falando de home office, a gente está falando de trabalhos online. Hoje, as plantas dessas casas atuais, né, a pandemia mudou uma grande parte do comportamento humano. Tem solicitado espaços home office? Como é que tem assim, as casas? As pessoas têm pensado muito nisso nesse momento? Tem. Acho que de 10 casas, 8, né, Josemar? Já pensam num espaço no já. home office. Tanto no home office quanto mudou do apartamento para casa. Residência. Ele quer aquele espaço que, se ele precisar ficar trancado, ele tem um quintal para ir com o filho dele, com a família, vai ficar ali isolado. Eu não sei se ele pensa que pode ter outra pandemia, então ele já pensa assim no home office. No home office está todo mundo junto, essa ideia também do espaço integrado, para conviver mais com a família. Eu acho que a pandemia veio para dizer assim, eu preciso estar perto mais da minha família que eu não estava antes. Foi um divisor de águas, né? Falando em tamanho, né? É claro que, gente, você pode ter uma casa de 1.000 metros, como você pode ter uma casa de 40 metros, né? A gente não depois eu vou até perguntar um pouco sobre tamanhos. Mas um tamanho assim legal para um home office, para a pessoa poder trabalhar, como conduzir com criança, porque às vezes o home office também tem que ter esse cuidado, onde se posicionar um pouco melhor esse home office dentro de uma casa. E tamanho. Eu quero fazer uma casa agora e eu queria um espaço mínimo de trabalho. O que você considera como mínimo aí, um espaço confortável? De quantos metros? Depende da realidade do cliente, né? Igual você comentou de filhos. Se ele tem filhos, geralmente ele não vai querer o home office dele na circulação, né? Entre os quartos, né, Meire? Perto da sala, que é um ambiente onde a família inteira convive. Ele vai querer um ambiente fechado. E aí, né, a gente sugere esse ambiente fechado. Um cômodo à parte. Um cômodo à parte, né? E aí, se ele não tiver filhos, na maioria das vezes, para aproveitar espaço, porque tudo isso vai depender, né, do tamanho da casa dele, a limitação que ele tem. Isso. E aí, sim, ele aceita, por exemplo, um ambiente entre a circulação ali dos quartos. Então, assim, é muito comum eles pedirem, eu acho que mais ambientes fechados lá, né? Para ter mais privacidade. E depende muito, por exemplo, se ele realmente só trabalha em casa ou se ele leva o trabalho para casa. Um exemplo, nós levamos o trabalho para casa, então precisamos daquele espaço mais fechadinho ali para trabalhar. Mas geralmente esses home office que eles pedem é em torno de 7, no máximo 8 metros quadrados, para ele ter ali pequeno, para ele ou a esposa trabalhar, não passa disso. Recentemente teve eu acho que pediu praticamente o tamanho de um quarto, porque ele trabalha em casa, literalmente. Então ele precisou ter aquele espaço maior e confortável para ele ficar ali o dia inteirinho trabalhando. Exatamente. Existe também a questão de que ele quer transformar esse espaço de trabalho em um espaço reverso. Ele vai ser um espaço de trabalho, mas também pode ser o quarto de visita. Isso também é muito comum, né? Porque ele não quer só obter um cômodo da casa dele para ser o escritório. Então, ele recebe visitas esporadicamente e acaba ficando esse quarto com duas funções também. Legal. Que geralmente não é o que trabalha só em casa, né? Aí ele recebe e, ao mesmo tempo, recebe a visita que normalmente é de fora. Exatamente. Pai, né, fora. Entendi. E me fala um pouquinho sobre o momento da arquitetura. O que você me considera como tendências? São duas perguntas que eu vou falar. Das tendências que vocês podem me falar, para que caminho tem caminhado a arquitetura hoje, e um tamanho mínimo, razoável para uma casa de alto padrão e médio padrão, Jefferson. Eu acho que uma casa de alto padrão, a partir de tantos metros já fica legal, uma casa de médio padrão, né, e mínimo, e acho que a linha de baixo padrão, a gente sabe que vai muito da região, enfim, e das condições. Mas a casa de médio padrão e alto padrão, com o tamanho mínimo, e para onde caminha a tendência da arquitetura nesse momento? Aí, fala para mim. Acho que, assim, o momento que a arquitetura vive, esses dias a gente estava comentando sobre isso no escritório, né? A pandemia, inclusive, só puxando o gancho lá da primeira pergunta e complementando com essa, ela foi um divisor de águas, assim, né, no momento da arquitetura. E hoje ela caminha para uma arquitetura mais moderna, mais minimalista. O cliente que ele tinha uma casa enorme antigamente, veio pela casa dos nossos pais, casa dos nossos avós, e isso foi diminuindo. E mesmo uma casa de alto padrão maior, por exemplo, hoje 300 metros quadrados, 400 metros quadrados, e até casas menores, com 200 metros quadrados, que a pessoa constrói, faz acabamento de alto padrão, você vê que as pessoas querem algo mais funcional,
uma coisa mais enxuta, no sentido de, por mais que ela tenha manutenção. detalhes, exatamente, por mais que ela tenha detalhes, ela tem que funcionar bem, ela tem que ser uma casa inteligente, ela tem que ser algo prático, porque se você não tiver alguém para mantê-la, vai sobrar para o dono da casa. Então, ela é algo mais funcional. Como dizia Le Corbusier, a casa é uma máquina de morar, e ela tem que ser. A casa do futuro, ela não abre espaço mais para uma casa muito exagerada. Quando eu digo exagerada, não quer dizer que sua casa não pode ter 500 metros. Ou 1000 metros. Exatamente. Tem problema. Porque cada um tem sua realidade. Que você use, né? Exatamente, mas a maioria das vezes você vai ver ambientes integrados, você vai ver menos paredes, você vai ver coisas mais modernas envolvidas, porque o caminho é esse aí. A antiga copa, né? Você tinha sala, uma parede, uma mesa, uma copa, uma parede e a cozinha com a mesa. Exatamente. Hoje já não existe essa E a área copa. gourmet depois da churrasco no final. Lá nos fundos do lote. Hoje você se diminui isso, né? Integrando os ambientes, não fazendo a área gourmet lá nos fundos. Então a casa que era 300 metros foi para 200 praticamente. Eu te diria que são menos paredes e mais pessoas. Exatamente. Eu acho que a palavra é essa, né? Você tira as paredes para ter mais humanização, né? Exatamente. É por esse caminho aí que tá funcionando a arquitetura e é uma tendência. Então, vocês acham que uma casa de alto padrão, a partir de 200 metros, já você pode considerar? Claro que eu não estou falando do acabamento de alto padrão, estou falando de tamanho. Tamanho, né? Claro que você pode gastar numa casa de 40 metros e se tornar um alto padrão, né? Sim. Mas estou falando em tamanho. Jefim, na verdade, a gente tem regiões, a gente tem condomínios que já limitam isso. Por exemplo, a gente tem condomínio em Linhares que limita, né? 150 metros, 140 metros. Que é o mínimo. O mínimo. É o mínimo, Então, é lá não isso. deixa de... Entendeu? É importante o pessoal saber, 120. porque às vezes ele pode estar pensando que a casa dele, que ele comprou num condomínio de alto padrão, mas a casa dele é 150 metros, então minha casa não é? É, porque o condomínio de alto padrão determinou isso. E ele puxou essa área como mínima, mas ele está dentro do parâmetro alto padrão lá. E às vezes também a gente fica muito limitado a metro quadrado. Exatamente. E isso é importante dizer porque a gente tem lá exemplos, por exemplo, de uma casa de 300, 400 metros, que ela tem 4, 5 suítes, sauna, piscina, e tem uma casa do mesmo tamanho que não tem nada disso. Exatamente. Então ela é de alto padrão, mas ao mesmo tempo ela limita. Se o cliente vê as duas, um cliente, ele vai falar que ela é de alto padrão, essa talvez não é. Mas não pelo metro quadrado, pelo tipo de divisão que ela tem dentro, entendeu? Então isso limita às vezes não só o metro quadrado. Às vezes também é 300, sem é de varanda, de garagem. Exatamente. Né? Você entendeu como que é a questão da funcionalidade? Então não é só o metro quadrado da obra. Não está tão ligada a questão da área em metros quadrados. Está ligado também a questão dos ambientes, do que tem lá dentro, do acabamento principalmente, né? Até porque o fator metro quadrado é determinado por isso também, não só pela quantidade de metros quadrados, né? Na hora de venda, né? Os corretores, na hora deles avaliarem, aí eles juntam tanto a localização, né? Quanto a metragem, mas eles olham principalmente isso aí, a divisão da casa, esse tipo E o que não pode detalhe. faltar numa casa de alto padrão? Eu acho que nós já fizemos essa pesquisa, tá? No nosso Então, Instagram. vamos lá. A área gourmet ganhou em primeiro lugar, assim, porque acho que todo mundo, né? Eu acho que é onde o pessoal reúne a família. Hoje tirou-se aquela visão de você ter essa repartição de copa, né? Antiga copa, cozinha. Então hoje são salas integradas e a área gourmet, a cozinha gourmet, vem ganhando espaço assim com força ultimamente. E assim, e nos últimos 10 anos, né? Falando porque você começou em 2011, 12, então estamos falando em 10 anos. O que você acha que mais, nessa sua jornada de vocês, nos últimos 10 anos, o que mais evoluiu dentro da arquitetura? O que mais evoluiu? Tanto em técnicas construtivas, como acabamento. O que você acha que mudou? Pensando, porque vocês fazem muita casa, então... Sim. Eu acho que as próprias técnicas construtivas. Eu acho que essa acessibilidade de tanta coisa diferente no mercado, isso facilita muito. Quando a gente bate um papo com o nosso pai mesmo, que nos influenciou... O WhatsApp, eu acho que deve ser uma ferramenta que deve ter ajudado muito, porque o construtor, o pedreiro vai lá, aqui, ó, tá fazendo assim. Você acha que isso... entendeu? Nessa parte a online nos ajuda. Né? A tecnologia, ela veio para agregar, eu acho. Mas você tem que saber usar. Para você também não virar uma ferramenta dela ali. Uma trena, gente. Uma trena. Uma simples trena que a gente esticava na obra. Hoje você já tem a trena laser. Né? O nível eletrônico. Você chega lá,
pedreiro tá tirando o nível de um banheiro para assentar um piso, tudo eletrônico, a luzinha lá e tal. Então, a tecnologia veio agregar muito na arquitetura. A mão de obra, os próprios pedreiros, mesmo eles não tendo alguns estudos, aquele que não se especializa, eu já dei aula para pedreiro uma vez. Senai, né? Foi até engraçado, eu dei um curso lá de leitura de projeto. Então, era 40 pedreiros na obra, entendendo um projeto que ele... mas aqui eu não entendi, assim. Então, eu tava... Vocês acham que eles evoluíram também, os pedreiros? Até porque também acredito que houve uma divisão entre o pedreiro de acabamento e o pedreiro que é o pedreiro da parte bruta, né? Acho que a gente teve essa especialização. O que vocês acham? É o mercado de Linhares, né? O cara é eletricista, o cara é pintor, o cara é gesseiro, o cara é pedreiro, o cara está. Mas acho que isso foi encerrando, né? No Brasil já está mudando, porque agora o mercado exige a especialização daquela pessoa, ou seja, eu faço isso, eu faço aquilo. Sim. Isso está muito legal. E eu vejo também a deixa da anterior que você falou aí, a gente tem visto, de 10 anos para cá, a laje protendida, que não, né? A gente vê com muita força, já está em obras lineares que estão sendo feitas, né? Aberturas enormes, né? Enfim, então assim, a tendência realmente de lá para cá é que há uma evolução, eu acho, nos equipamentos, né? A forma de se utilizar, tem máquinas que fazem rebocos, enfim. Então você tem muitas coisas legais que de lá para cá aconteceram. Então isso deu um up maior na construção. E existe também, falando em métodos e processos, quando você pega uma distribuição, o eletricista só faz aquilo, o cara só faz telhado, o outro cara só pinta. Então, eu acho que talvez isso pode ser um avanço no tempo de obra, né? Na qualidade. Então, a qualidade também, porque a pessoa se torna como se fosse um médico especialista naquilo que ele faz. Então, isso eu acho que é um ponto que deve ter sido positivo, né? E no próprio grupo, né, de pedreiro, arquitetos e engenheiros, eletricistas e tudo mais, eu acho que houve evolução nessa parte. Eu acredito, pelo menos lá no escritório, a gente é bem mais unido hoje com todo mundo da classe, né? Tem esse contato, eu ligo para o pedreiro, eu ligo para o eletricista para tirar dúvida, para o engenheiro, e eles também chegam, o cliente já chega, é até engraçado, antigamente a gente não via tanto isso, né? Eu quero fazer um projeto, eu quero construir minha casa, o pedreiro fala, procura um arquiteto. Exatamente. Procura um engenheiro. Antes não tinha isso. Você já vê a evolução por aí. Antes ele queria resolver. Não precisa porque eu mesmo não precisa, eu mesmo faço aqui um croquis, eu copio da casa do vizinho ou do amigo. Exatamente. Hoje ele pede um projeto, eu vou fazer, não precisa de estrutural. Não, preciso de um projeto estrutural. Ele passou a ver que o tempo dele também é importante, né? Que custa. Isso aí. Então, se ele tem o cliente muda menos na hora. O cliente muda menos, ele tem ali na mão dele um mapa para seguir, um facilitador, né? Então, por que não indicar? Entendi. Né? E a gente falando desse avanço tecnológico, e você sabe que a IA, né, a inteligência artificial, ela tem vindo para poder realmente contribuir, mas também ocupar espaços profissionais. Sim, então, a gente não pode negar isso. Vocês já utilizam a IA? O que vocês acham que é? Porque você vai dar diretriz e aí vai automaticamente já idealizar aquilo dentro de vários segmentos. E a arquitetura é uma das que tem um certo risco, né, dos designs gráficos, que ela mesma já possa projetar aquilo automaticamente. O que vocês acham disso? Eu acho que é até difícil. Assim, por mais que a inteligência artificial venha para pegar muitos e para ficar, né, é uma realidade. Existe o lado da arquitetura, Jefinho, que ninguém vê, que é o lado da mente, é o lado da psicologia. O cliente, quando ele é atendido no escritório de arquitetura, ele não sai de lá só com um projeto. Ele tem necessidades atendidas. E aí a inteligência artificial, eu penso, tá? Para a parte gráfica, você acha que isso não vai ser um facilitador? Você acha que não vai ser um facilitador? Já é uma realidade. O que você acha aí, Alex? Já é uma realidade. Com certeza. Alex, isso aí. Por exemplo, os meninos que são da área de marketing, né? O André e o Alex que estão aqui nos bastidores aqui, você já tem utilizado já a IA para algum tipo de texto, né? Automaticamente. Sim. Já faz parte do processo. Sim, mas é uma realidade em todas as áreas, não só na arquitetura. Mas a arquitetura ainda, por ser uma profissão tão antiga, ainda vai perdurar por muito tempo ainda como ferramenta, a inteligência artificial. Acho que essa é a palavra. Ela vai ser uma ferramenta, mão de obra, mas né? eu acho que ela não vai substituir o arquiteto em si. Agora, a mão de obra de quem trabalha com ele, aí com certeza. Porque facilitou e muito, tá? A nossa vida. Sim.
Antes era só AutoCAD, né? Foi evoluindo, Você já utiliza ela para texto já? Para vocês já? Para texto, sim. Já para texto de internet, de Instagram. Só que ele é meio prolongado, né? Ele estende bem, né? Então, é nesse sentido aí que a gente quer. Porque eles estão em teste ainda, né? Então, eles estão em teste ainda, Esse dia eu fui perguntar para você pode falar por mensagem, tá? Agora eu já entendo, ele me falou. Aí eu então, assim, estamos em teste, mas é uma realidade, não tem como fugir, né? A tecnologia está aí. A minha visão é a seguinte, que quem está preso a projetos, não é só, né, a questão digital, realmente isso pode ficar para trás, né? Então, a visão tem que ser um todo, né? Se você pensa numa obra, você pensa no projeto, no acompanhamento, né? E no pós-projeto, que às vezes parece que não, mas é tão importante quanto o projeto, né? Você está ali participando junto com o cliente e no final ele está, né? Junto, até mesmo parece vocês algumas vezes aí na inauguração ali, isso é legal, porque o acompanhamento ela termina ali quando o cliente realmente está morando. A casa é um filho, então, vocês acham? É um filho. É um filho. Gente, a arquitetura é da área de humanas, né? Eu acho que só daí a gente já responde a pergunta. Por mais que a inteligência artificial veio para ajudar e vai ficar, é uma ferramenta poderosíssima, é humanas. Então, cara, o que a gente está fazendo aqui é o que a gente faz com o cliente. Não é a primeira vez que um cliente, por exemplo, por mais que você saiba o seu papel ali como profissional, não é a primeira vez que um cliente já se tornou amigo. Porque depois de 5, 10 projetos que ele fez com você ao longo da vida dele, como? Ele confia em você. Você adentra na casa dele, ele abre detalhes, né? De como ele vive, do que ele faz. Quase praticamente um ano, dependendo mais que um ano, às vezes. Então, você fica ligado àquela pessoa. O cara pede um polishop no quarto. Um polidance, desculpa, falei errado, né? Falei errado, polishop, falei errado. Eu quero um polidance no quarto, tem que botar aquele polidance. Tem uns bastidores. São muito engraçado, assim, é muito interessante, assim, é humanas, é convivência, é o pós, né, que tem que acontecer, é o antes, o meio e depois. Mas eu acho que toda profissão, independente de IA, se você não se atualiza, você fica para trás. Exatamente. Né? Isso aí é fato. A gente está há 12 anos, né? A Josemara um pouco mais, mas se a gente não... Veio 3D, a gente lá no início não apresentava um projeto em 3D. Não. Falei, opa, Josemara, tá vindo 3D e fachada em 3D. A gente tem que se atualizar. E você vai lá e faz um curso. É verdade. Eu lembro que uma época eu fui para Vitória, fiquei um mês no intensivo lá fazendo, porque em Linhares não tinha. Então eu tinha que ir para lá, porque as novas pessoas formadas estavam vindo da faculdade, de UFS, de outros estados, já chegando com 3D em Linhares. Então, aquele cara novo da faculdade, mente aberta, não tem nada ainda para fazer. Deixa eu me adaptar aqui. Deixa eu me adaptar aqui. Então, se você não corre atrás disso aí, você vai ficando para trás. Então, não só por causa da IA, se você não for atrás aí. E a arquitetura é igual moda, né? Assim, nesse sentido. Você tem que Ela muda toda hora. Tem que ir evoluindo junto. Então, assim, por que o arquiteto tem fome enrolado? Então, não tô falando que vocês sejam, não, mas eu quero que vocês me falem agora, porque... Cara, pode ser que vocês não sejam, mas que o pessoal reclama. Eu vou falar aqui por fora, hein? Então vai lá. Que eu vejo aqui. O arquiteto, ele é quase um psicólogo, né? Sim. Ele se envolve tanto ali, parece que ele absorve os problemas dos clientes ali. Como se diz, né? Porque eles têm que trazer resultados em cima da necessidade do cliente. Então, por isso que eu falo que tem essa pegada de psicólogo, porque tem que ouvir, tem que entender e executar ali de acordo com a realidade do cliente e a necessidade. Então, assim, é uma questão que... Eu vou deixar ela falar, vai, fala. Fala. Mas pode falar, vai ela. Vou ouvir. Não, pode falar. Por que a gente é enrolado? Por que a gente é enrolado? Quero saber, Jefinho, não sabia não. Vou falar, tá bom. Não, o que acontece? Talvez é pela necessidade, urgência do cliente. Normalmente, essa urgência, o cliente fala assim, não, eu tenho 60 dias, 90 dias ou 120 dias para estar morando, porque meu aluguel vai vencer, eu vou vendi a casa, eu preciso estar... Aí o cara não quer pagar aluguel, mas ele vai pressionar quem? O arquiteto. Eu tenho a defesa para vocês, tá? Depois. Eu também tenho. Eu vou cobrar caro, tá? Por essa defesa. Só que aí entra a questão, né? Às vezes absorve o projeto ali, você pede um prazo de 30 dias, mas daqui 10 dias o cliente já está enchendo o saco. Tipo assim, lá, pressionando, sentindo assim, preciso. Acaba que
passa como enrolado, mas muitas vezes não, o prazo está lá, 30 dias. Então, assim, passa como enrolado o cliente. Eu acredito. Porque se ele atrasar 31 dias, pronto, tá enrolado, cara. Eu acredito que o que tem pode essa visão gerar, também, né? o que pode gerar essa sensação no cliente são as inúmeras mudanças que na maioria das vezes ele faz, sem perceber e sem achar que mudou exatamente nada. Imagine que você com um projeto totalmente detalhado. Totalmente. Por mais que você tenha programas que te facilitem, você tem um projeto detalhado. Se você muda alguma coisa na sua casa, isso vai mudar tudo. Na maioria das vezes muda tudo. Eu concordo com você nessa. Concorda? Eu concordo plenamente. E só que na maioria das vezes você não mudou o teu contrato que está lá. Entendeu? Entendi. Vamos supor, se eu pedir 30 dias, no meio do processo, hein, vamos mudar só uma coisinha? Eu tenho mais 10 dias se eu vai mudar. facilitar. Então isso não vai somando. Só que na cabeça dele o prazo está vencendo. Pô, fulano é enrolado, hein? Foi 30 dias aqui, ó, tá vencendo hoje. Não, esse é um dos fatores. Um outro fator que é real é o processo criativo. Pode ser. Chegou aí, chegou Pode onde eu ser, ia. É a minha defesa. Enfim, isso já aconteceu com a gente, inclusive, eu confesso, mas nós não chegamos a enrolar o cliente, não, tá? O que aconteceu? Você fica um período. Você tem um período para apresentar uma primeira proposta, vamos supor, você fica 10 dias pensando em algo. E não chega. Isso não é comum, mas pode acontecer. E às vezes no último dia você tem um insight, cara, que resolve a vida da pessoa, que faz um mega projeto, você tem uma ideia maravilhosa, aquilo resolve. Imagina que fosse aquele dia, o dia da entrega. Isso pode acontecer. Processo criativo, isso é eu ia defender isso, que eu acredito que pelo fato do arquiteto ser um artista, né, desenhar, ter que pensar, desenvolver algo que não é concreto, então você imaginar, se colocar dentro daquilo, isso tem um tempo, esse tempo criativo. Então eu creio que isso, e quando você se compromete a fazer algo bem feito, com paixão, né? Então assim, não dá para botar esse tempo dentro do... Não dá para fazer um Ctrl-C e Ctrl-V, entendeu? Nesse ponto aí... E por mais que às vezes pareça com o outro, um exemplo, casa para venda, né? Em lotes menores e tudo mais. Ah, mas parece. Por que você demorou tanto? Não parece. Tem a normativa que mudou. Eu tenho que seguir a regra da prefeitura. Se voltar lá porque a norma estava errada... Tem o menor custo do ar-condicionado dos cabos, da tubulação do ar, tem a parte hidráulica. Justamente. Entendeu? Você tem que pensar tudo. E a gente, como também trabalha... pensa nessa parte aí também. Onde que o engenheiro colocaria aqui uma coluna? Né? Vamos alinhar essa parede aqui, então. Onde que eu desceria um cano aqui de esgoto? Então, se você não pensa nisso aí, depois seu projeto vai ter que mudar. Então, a ideia é não mudar. Então, essa parte criativa aí é o que mais pega. Eu acho também. Lá no Senai, quando eu trabalhei lá, por exemplo, a gente tinha esse tempo. Isso era ótimo. Às vezes, eu ficava assim... pensando o dia inteirinho, meu Deus, eu tô sem criatividade hoje, deixa eu pensar. Mas eu não tinha um cliente final me ligando, eu não tinha um cliente final, e aí, como que tá meu projeto, tá pronto e tudo mais. Então, você não tem essa pressão, né, do dia a dia. Você tem esses fatores aí tem uns fatores limitantes, né, que é desde o normativo até o tempo, que eu acho que é o principal fator limitante. Sim. Mas acho que essa questão do criativo, né, por mais que você tem ali boas ideias, mas você quer chegar na melhor ideia para o cliente, né? Porque você faz isso todo dia, pensa. Você faz casas muito boas, bem resolvidas todo dia. E aí, todos os dias, todas as semanas, chega um cliente diferente, com necessidades diferentes. E aí você vai tentar fazer o melhor para ele, sempre. Sim. E aí eu acho que esse é o principal fator mesmo, né? Pensando assim. Toda profissão, óbvio, né? Que vai ter também o lado do profissional que também é enrolado realmente, mas isso aí é geral, né? Não é só mas na aí arquitetura. falando de forma assim, bem específica lá do escritório, isso é sempre muito acordado com o cliente. Geralmente a gente cumpre os prazos tranquilamente. Mas quando acontece algo desse tipo, por exemplo, a gente é muito transparente com o nosso cliente. Aconteceu isso, e a gente acha que a melhor ideia vai ser essa. Mas assim, veio agora, é possível. Vamos dar a solução, né, pro problema, é possível. Né? E aí o cliente, né, tranquilo, tal, ou não, eu não tenho tanto prazo, ou eu tenho, e isso é conversado. Eu acho que a melhor coisa no atendimento é você ser transparente e estar sempre perto do cliente para entender, né? Claro, com certeza, tá juntinho. E falando numa cidade plana, nossa Linhares aqui, fala um pouquinho, e outras cidades planas no nível Brasil, não sei se vocês têm contato ou número. Se procura hoje mais casa térreo ou duplex?
Térrea. Por quê? Absoluta. Tá vendo, Alex? Aí, ó. Térrea. Casa terra. Fazer Você casa. sabe que depois da pandemia isso potencializou ainda mais? Ainda mais? Por que você acha? Porque eu acho que por causa um dos fatores, né? Acho que a necessidade, não existe um fator limitante. A maioria dos clientes que chegam no escritório hoje justificam o seguinte pra gente: mas se eu fizer uma cirurgia? Mas se a minha mãe idosa vier morar comigo? Pode ter 20 anos de idade. E às vezes a gente fala, gente, ela está pensando se vai ter uma cesárea, ela está pensando se vai quebrar uma perna. Então, assim, o cliente se preocupa com isso hoje. Ele não está tão preocupado se vai sobrar muito mais terreno igual antigamente. Ele está preocupado com a funcionalidade e com a praticidade. Se eu posso acordar, tomar o meu café próximo, ficar mais próximo da minha família e já pegar meu carro e sair... Você acha que a casa duplex ela separa a parte humana da família? Porque os quartos em cima, às vezes... Então, você acha que o que o cliente nos pede, às vezes eu tenho essa sensação, eles falam isso, mas não chega a ser um fator. Ainda tem aquele cliente que tem um sonho do duplex. Mas não separa, ele setoriza. Eu acho que a resposta setoriza, ele setoriza uma parte íntima da casa, porque geralmente os quartos são em cima e a área de convívio é embaixo. Ela se torna um projeto interessante, o duplex. Mas também acho que você não acha que a casa hoje térrea ela é um ponto positivo com essa questão da tecnologia para as crianças, telas e, enfim, fica mais fácil para os pais monitorarem uma casa mais térrea, talvez? Mas, por incrível que pareça, não é tanto por isso que ainda nos pedem mais térreas hoje. Eu acho que o duplex, ainda quem pede é a pessoa que tem um sonho de ter um duplex, apesar de que hoje a casa térrea você pode fazer um projeto que pareça um duplex na fachada, né? Pé direito alto, duplo, tudo mais. Mas é o sonho de ter uma casa com 2 pavimentos, aquela escada bonita. Você acha que é a volumetria, então? Que quando você faz também assim, tem um peso? Geralmente é o primeiro cliente, a imponência, geralmente é o primeiro projeto Geralmente é o primeiro projeto dele. Era o meu sonho ter minha casa própria, eu quero um duplex. Porque talvez queria uma volumetria na fachada, né, pelo tamanho. O segundo, limitação do tamanho de lote. Se eu tenho um lote, um tamanho ali, né, padrão aí, 12 por 30, mas eu quero uma casa de 300, 400 metros, eu quero quintal. Então, ele vai para o duplex. Aí, ele vai para o duplex porque ele quer quintal, porque ele tem 2 filhos, 3, e precisa daquele quintal para correr, brincar e pular. Então, ele vai para o duplex. Não necessariamente porque os filhos têm que ficar junto ali na térrea. Aí, a térrea vem uma demanda muito grande, né, que é... Não só de pessoas mais idosas, é até engraçado isso, pelo menos no escritório. São novas, Acabei de casar. Não, mas eu quero térrea porque eu penso em subir em escada, Deus me livre, não quero saber de escada, quero que esteja todo mundo mais junto, não ligo muito para quintal, né? Os afastamentos obrigatórios já tá bom para mim, porque não preciso de tanto quintal. E custo também, que o custo da terra, né, sempre, geralmente, dependendo do projeto... A estrutura, né, menos estruturalmente, ele vai ser menos onerário que o duplex. Tem um construtor que finalizou uma obra agora, duplex e uma casa térrea, né? Que já está em documentação, já está em registro já o processo dele lá. O que acontece? A casa térrea já vendeu. A casa duplex ainda não. Por quê? Porque justamente... a diferença está quase em 100 mil de uma casa para outra, né? O custo maior. Numa casa duplex, você tem a escada, né, que aumenta o metro quadrado. E no final, uma casa duplex com 2 quartos, no final vai dar uns 80 metros e uma casa térrea vai dar 60 e pouquinho. Então, você tem quase 20 metros a mais aí. Qual é a vantagem de uma casa duplex? Você tem um terreno para frente e para trás, sobrando. Qual a desvantagem de uma casa térrea? Você não tem terreno, você tem só a frente lá e a casa colada no fundo. Esses lotes normalmente são 10 por 25, né? Nesse caso específico que eu estou falando, então o que acontece? Quem está comprando a casa baixa é para uma necessidade que pensa assim, eu vou precisar, acessibilidade, tal, enfim, é mais prático para mim, vou precisar subir escada. Agora, quem pensa no duplex pode ser pessoas mais jovens, né, que está a fora da idade, toda tem a questão dos animais, né? Hoje também, né? Isso, vamos falar dos animais também. Eu quero fazer uma área de lazer no fundo. Beleza, tem toda a condição futura de espaço ali para fazer. Tanto na frente, né, para 2 veículos, enfim. Então, assim, essa é a verdade. O custo, ele se torna maior da casa duplex, mas, ao mesmo tempo, a aceitação da casa térrea
É muito maior. Em condições iguais, vamos falar em condições iguais, né? Entendi. Tudo bem, uma casa de 250 metros duplex, uma casa de 220 metros, mas nas mesmas condições de valor, talvez ele opta pela terra. A terra, a gente fez uma pesquisa Aí tem um problema, né? Aí você tem um problema que você tem 200 e poucos metros, então você tem afastamento, né, tal, já dá quase o lote. Então, para o investidor, né, agora a visão do investidor, né, não compensa essa casa terra de 200 e poucos metros. Entendi. Compensa fazer 2 duplex para vender ali. Não, tá claro. Mas então, aí, assim, voltando na questão da preferência, a maior parte dos clientes, acredito, da nossa região e fora, tem preferido terra por essas questões que nós falamos aqui. Mas aí, quando a gente percebeu que ele gostava do duplex pela volumetria, aí entra a gente como arquiteto, pé direito mais alto, né? Uma elevação maior na sala, volumetrias que quando você olha a residência... Ela não sabe se é duplex ou se é terra também. Tem certeza que é uma casa térrea? Tem certeza que tem 200 metros? Porque aí você já usa a criatividade, né? Para elevar, para potencializar aquela fachada que seria uma fachada mais simples, né? Mais baixa, para substituir, digamos, o duplex que ele queria em termos de volumetria. Sim. E sol da manhã ou sol da tarde, lote? Casa ou lote para comprar? O que vocês... Por muito tempo se falou sol da manhã, né? Mas eu não vejo como um limitante. O que vier para a gente, custo-benefício. O que é que eu mais encontro, o custo-benefício porque o corretor ele tem o hábito de falar o seguinte, não, porque esse lote é sol da manhã. Eu queria entender, assim, até porque eu também construído algumas coisas... E eu tenho percebido, às vezes, eu tenho preferido para investimentos fazer o lote sol da tarde. Sol da tarde. Dependendo do local, o sol da tarde se torna melhor que o sol da manhã. É isso que eu ia falar. Eu acho que o limitante hoje não é sol, exatamente, porque a arquitetura ela muda o projeto ali de forma que se adeque. Por exemplo, você comprou um lote sol da manhã, mas você comprou um terreno em declive, você vai gastar uma fortuna para fazer muro de arrimo ali. Exatamente. Então, não adiantou muito você ter comprado, deixou de comprar o sol da tarde, né, plano, eu teria uma economia, melhor vizinhança, melhor localidade, melhor, porque queria um sol da manhã. Ou fez lá, comprou um lote sol da manhã, aí fez um projeto, não, mas eu quero... meus quartos atrás, ou né, a área de gourmet, lazer. Sim. Aí a área que tinha que dar sombra, ela tá no sol da tarde. Exatamente. Então tem que saber o que você quer. A arquitetura resolve, né? A arquitetura resolve. Essa questão hoje, então, já se deu por terra, então. Sim, hoje em dia o cliente até procura a gente nesse ponto aí, quando ele tem essa dúvida. Para poder escolher o lote. O meu corretor chegou com 3 lotes, eu estou muito na dúvida. Qual vocês, em várias... Eu acho isso muito importante. Não é? Em vários momentos, a solução foi, o sol da tarde está compensando muito. Sim. Porque nesse, a gente consegue uma boa solução e você tem um terreno tranquilo. Um terreno plano, um terreno que a arquitetura vai resolver questão de insolação. A área gourmet, a cozinha gourmet, geralmente está na área de trás, que é uma área mais reservada. E aí você deixa um afastamento maior para a piscina, a arquitetura resolve. Resolve. Tranquilamente, né? Tá certo. Demerson, hoje quanto que geralmente se custa para regularizar uma obra? Vamos falar, eu estou começando, lote, casa, eu vou gastar, vou chutar entre lote e casa R$1 milhão. Quanto que no final vai corresponder a regular a escritura, o processo todo de uma casa dessa? Fala pra gente aí. Vamos colocar uma metragem aí, 420, pode ser? Ou mais? Metragem da casa? A casa? Não, não precisa ser isso não. Vamos falar uma casa de 200 metros. 200 metros, né? Isso. Então, o primeiro passo é a escritura que eu falei, né? Então, você vai ter que escriturar o lote. Aí você tem um custo, vamos dizer que a avaliação do lote seja de 200 mil ali. Né? Então, você vai pagar ITBI, você vai ter que cartório, registro. Enfim, você vai gastar aí no mínimo aí uns 16 a 18 mil, de acordo com a avaliação da prefeitura. Aí depois você tem o primeiro passo, construir. Construiu, beleza. Aí você tem a BITS, você tem INSS da obra, e você tem registro, né? É uma casa só, então você vai registrar, averbar aquela obra. Aí você tem a BITS aí de 200 metros, pode calcular aí uns 10 mil de ISS que a gente fala, né? Imposto sobre serviço que a prefeitura cobra. Depois você tem as questões, as taxas aí da Receita Federal, em cima de 200 metros aí. Isso vai variar também, né? Da metragem, né? A Receita, ela calcula de acordo com a 200 metragem. metros, lembra que a casa é 200 metros. É isso aí. Dentro dessa 200 metros, dá uns 22 mil aí de INSS. É muito caro, né? Aí você tem depois o registro. O registro é barato, né? Uns 2 mil e pouquinho,
Então, vamos colocar 3 mil para ficar tudo redondinho. Então, você tem 10 mil você tem 18 mil de escritura, depois você tem o ISS, Imposto sobre Serviço, que está em torno de 10 mil, depois você tem o INSS, 20 Você acha que gasta 100 mil? Não chega a 50, não. 50, 60 mil? 6% mais ou menos? 6, 7%? O pessoal calcula 6,5 no final, 6,5. né? Mas assim, eu não posso criar como regra, porque a escritura varia, cada cartão também cobra no valor da varia de escritura. acordo com o tamanho da obra. Exemplo, eu tenho uma obra que, eu estou falando de 22 mil, exemplo, da INSS, mas se minha obra dobra para 400 metros, já pagar 62 mil. Ou seja, não acompanha só dobrar, entendeu? O critério da receita é pelo padrão de obra. Então, assim... Quanto mais banheiro, isso tem peso? Tamanho, não? O tamanho? Não, mudou. Não conta mais não, mas assim, o tamanho influencia na tabela. De 0 a 100, 100 a 200, 200 a 300. Aí você tem uma porcentagem intrínseca dentro do programa lá que ele calcula uma casa, então, mais caro. Quanto vamos maior, para o pessoal na mais prática aqui. Na prática, olha, então, a casa vai aproximadamente então, de 200 metros, gasta entre lote e construção, custo de R$1 milhão, aproximadamente de 6,5% a 7% sobre o valor. Então, ou seja, fez sua casa, você pode preparar lá, então, 65 a 70 mil para poder o leãozinho pegar. Considerando a escritura nesse caso aí. Que você a gente tem que colocar como tudo. Já fez uma etapa, né? Às vezes ele, a escritura às vezes já chega para a gente redonda. Ok, mas vamos falar que isso tem que ser computado até o final, né? Porque a pessoa fala, eu quero construir uma casa. Já tem o lote, mas não está escriturado, então tem que computar tudinho. E falando agora nos órgãos públicos e federais, vocês acham que hoje demora se aprovar um projeto a nível Brasil? Não estou falando local. Tem coisas que poderiam ser facilitadas? O que poderia ser avançado, tanto na tecnologia, dentro dos municípios, para se avançar a aprovação de projetos? Nós já evoluímos muito em vista do que era, né? Não, mas falando no nível Brasil, né? No Brasil, mas acho que vamos trazer para o regional também, a nossa região, né? Região, já que vocês atendem várias cidades do norte do estado, então... Mas antes de Linhares, né, no nível Brasil, já se tem aprovação online, né, simplificada, que é um resumo do projeto. Como é que funciona isso? Fala para a gente sobre essa questão simplificada. Então. O projeto simplificado, você faz o projeto completo, né? Que você precisa do projeto completo para fazer ele. Que é o executivo. Que é o executivo, Então, ali você dá um resumo dele, que é a planta de situação e implantação, juntamente com a calçada, e você faz um memorial descritivo dessa obra, dizendo o zoneamento que ela está, dizendo o tamanho dos ambientes, quantos ambientes, o tipo de obra, né, que vai ser construída ali, se é de lajota, se é... O tipo de obra no geral, características, metro quadrado. O memorial é pegar o seu projeto ali e descrever ele. Isso, e coloca junto com o projeto. Esse projeto é aprovado em poucos dias. Geralmente a prefeitura de Linhares, né, perde em torno de 5 dias. Ela te dá a opção dos 2 projetos hoje, a prefeitura de Linhares, que é o simplificado ou o comum mesmo, que demora muito mais. Tem que ir para a SAI, né, também. Exatamente. Que também agora está online, SAI, graças a Deus. Também já avançou? Também já avançou. Então, assim, tá tudo bem rápido. Só que alguns lugares, eu acho que, se eu não me engano, Vitória, se eu não estou enganada, só é simplificado. A não região tenho da certeza. Grande Vitória lá já avançou. Já tem bem tempo antes, que é o simplificado. Bem então ele veio para ajudar nessa área. Mas aí, para você fazer um simplificado, você tem que estar bem a par da norma, né? Porque se por acaso você fez um simplificado, começou a executar a obra e deu ruim... Isso aí. Tem tipo de projeto que não dá para você fazer simplificado. Simplificado é até 300 metros, né? Até 300 Existe uma limitação metros, de área, né? Unifamiliar é ilimitado, mas multifamiliar até 300 metros, comercial, né? Você não vai pegar uma grande indústria que vai vir para nossa Sim, cidade claro, tem uns ou para impactos, nossa região, exatamente, vai colocar ele no simplificado. O que as prefeituras começaram a entender para fazer isso? Eu posso pegar um projeto até 300 metros, que são projetos, né, menores, e posso agilizar o processo, porque o que importa para mim são áreas permeáveis, afastamentos, leis federais que também estão inseridas ali, e eu posso facilitar a vida desse cliente. É um processo que envolve uma responsabilidade muito maior do profissional, porque, igual o Meire falou, ele tem que ter ciência do que ele está fazendo, quanto a tamanhos internos, quanto a afastamento, quanto a tudo. Normativa. Alguns profissionais, inclusive, nem gostam de fazer esse processo simplificado, mas é uma solução para agilizar.
E aí tem dado muito certo na cidade de Linhares, né? Já avançamos no sentido assim de agilizar um pouco. Simplificado é 5 dias, no máximo aí 10 se dá uma demorada. O outro é 3 meses, né? 2 a 3 meses, Tem 2 a 3 meses, então... E é interessante o cliente saber, sabe o quê? Que eles chegavam no escritório perguntando assim, explica um pouquinho do processo simplificado. Ele ficou mais simples quanto à questão do valor, ele ficou... Na verdade, assim, ele traz um pouquinho mais de detalhamento. Porque além do executivo, você precisa preparar inúmeras coisas, né, da documentação, além do projeto simplificado, que é registrado em cartório, inclusive, entendeu? Então, e se algo der errado na obra? Já tem a grande responsabilidade ali de quem assinou a execução. Então, a gente faz o arquitetônico, o profissional que vai acompanhar a obra, né, o engenheiro, o arquiteto que vai acompanhar a obra, assina a execução mediante a cartório, por autenticidade, tudo certinho. E aí, isso agilizou e muito. O SAI está acompanhando também agora, né? Em outras regiões já é assim. Tem muita gente que fica na dúvida, mas e se o cliente não seguir na hora do ABITSE? Mas se ele não seguir o projeto comum, na hora do ABITSE também tem que reprovar. Então, se ele não seguir o simplificado, vai reprovar da mesma forma. Exatamente. Então, o correto é ele seguir o projeto, seguir as normas. A gente tem dúvida, o pessoal da Prefeitura de Linhares não aguenta mais ver a gente, eu acho, né? A gente quase todo dia tá lá, liga. Tô com dúvida aqui. E aí, como que é que faz? Então, assim, tem que buscar entender o processo, entendeu? A gente veio para facilitar, então vamos colocar aqui no escritório, porque se fosse para atrapalhar, a gente não pegava. Você tá de parabéns com isso aí, tá? Porque foi um avanço, assim... A gente clamava por isso. Um salto muito grande. Parabéns, né? Aí. E outra coisa interessante, uma questão que eles não frisaram, talvez a dificuldade que a gente vê, as normatizações municipais. Exemplo, acho que você estava esses dias comentando de outro... Marilândia, né? Querendo as normativas de lá. Só que você não está acessível. Então, a dificuldade hoje é as normas municipais para você ter acesso. Já é uma burocracia já. Então, você tem que quase implorar para ter, eu quero saber qual é o PDM daqui. Não tem, é código de obra. Mas cadê, como que você segue aqui? Quais as normativas? Enfim, então essa é a dificuldade, acho que é a nível Brasil ainda, né? Talvez nos locais mais de interior, você tem essa dificuldade, meio que a informação fica ali na aí vai ferrar o mercado online, então. O mercado online fica eu acho no que interior. Fica meio retido essas informações em locais pequenos. Eu fiquei 2 dias para conseguir essa norma. Então, assim, eu acho que isso é um fator limitante, né? Mas a tendência é que daqui uns 5 anos isso já não existe mais. Linhares já tem, né? No site, tem já o processamento, tem tudo lá. Então, para você fazer um projeto hoje em Linhares é muito fácil, na verdade. É só baixar e estudar. Tá certo. E vocês, a gente falou em questão de registro, empresa. Se vocês tivessem que hoje que sugerir, vocês acham que deveria uma pessoa conduzir com uma construtora ou com um construtor ou um pedreiro autônomo? O que você acha que é melhor hoje? Você fala para ele, construir. Eu quero começar a fazer uma casa agora. Ele administrar ou contratar alguém, né? Você acha que o cara deveria administrar ele contratar o pedreiro ou a construtora hoje? Vocês acham que eles estão mais preparados? Ou tem mercado para os dois? O que você acha? Eu acho que tem mercado para os dois. A gente sempre analisa o seguinte, tá? Esse que vai construir com um pedreiro individual, ele tem as responsabilidades dele ali asseguradas, tempo, né? Tem tempo de... ele tem tempo, ele assina a carteira, cada um tem a disponibilidade, também tem um registro no MEI, pelo menos, né? Como é que tá? Porque se está todo mundo desprovido de tudo, a construtora é sempre uma melhor opção na questão da segurança. Não sei quanto é a questão de normas aí para descontar em alguma coisa de imposto, que é a área mais de dentro. Tem essa situação aí, né? Que existe essa situação custo-benefício. também, né? Se você administrar uma obra sua, né, própria, aí, com certeza você vai ter uma redução de custos aí. Mas só que a pergunta é, será que o cara tem, né, condição de segurar a peteca até o final? Porque o pessoal se estressa no meio do caminho. É muita pressão, né? A obra exige você estar quase todo dia na obra. Tá aqui, ó. Por que muitas pessoas param a obra no meio do caminho? É a próxima pergunta, já está aqui já. Porque a pessoa, assim, uma coisa está interligada à outra. É quando você fala assim, vou terceirizar uma obra. Aí o cara, vamos chutar aqui, o cara cobrou R$600 metro quadrado, a construtora cobrou 1.000. Aí o cara, não, vou contratar o pedreiro. Só que ele passa a assumir essa ônus, ou seja, de estar ali na obra de material, não chegou material, o funcionário ficou parado, enfim. Só que muitos não estão preparados para isso. Exatamente. Eles querem o custo-benefício, né? Só que não querem pagar por isso. Tipo assim, eu tenho que... Às vezes compensa sim você terceirizar a obra para uma construtora aí, principalmente nesses tributos que eu falei, né?
que é municipais federais. Você está quase isento, né? De Para repente, você, da você situação, então contrataria uma construtora, você. eu... Mas Já você apertei, entendeu? vai? Mas você entendeu que existe Para esse mim, fator? para mim, é porque como a gente está dentro da área, eu acho que não. Mas pensa com a pessoa que não tem condição de O administrar, médico, vamos né? falar assim, um profissional que Com tem que ter certeza. horário, dar Vai ter plantão e certeza. tal. Contratar. Porque ele também tem que fazer a conta seguinte da hora técnica dele, né? Quanto Isso, que ele ganha, exatamente. quanto que vale para ele não ter a dor de cabeça. Então, acho que isso também é Eu um acho que ponto tem que que tem que ser sim valer. a construtora, mas a pessoa tem que entender, no geral, que toda empresa e profissão, porque pode alguém, por exemplo, ver a gente falando isso, mas eu contratei uma construtora, fez tudo errado, me largou, foi embora. Ou você não contratou uma construtora séria. Também existem os riscos, né? Também Existe todo os negócio tem riscos, risco, né? Não tem justamente. jeito. E existe hoje também a questão, está muito em alta, a administração de obras, né? A pessoa está lá contratada só para administrar a sua obra. Exatamente. Tem Então isso ela também. faz esse papel do dono ali, entendeu? Se for uma pessoa de confiança, então é muito interessante isso na atualidade. Eu quis Legal. contratar um pedreiro comum, mas eu coloquei lá um engenheiro civil, né? Exatamente. Um Um técnico de acompanhamento edificações melhor. todos os dias na minha obra e me passa um Pra relatório poder do que tá. monitorar. Então, certo. já ajuda também. Meninas, agora estamos encerrando aqui o nosso bate-papo, mas vai ter um bate-pronto aqui agora, que vocês vão ter que me responder coisa rápida aqui. Foi coisa que eu tirei aqui nós já até falamos aqui já, né? Se fosse o mercado que vocês acham que é melhor, né? Duas perguntas nós já falamos aqui, mas eu vou fazer só 10 só, tá rapidinho. Casa para construir, a gente tem percebido aqui o pessoal usado, tem lajota e tem esse novo, é o EPS agora, que é o de isopor. Qual que seria, qual dos dois você usaria para vocês? O EPS ou a lajota? Para nós, Se aqui, eu falando por mim, se aqui por tivesse vocês a mão mesmo. de É pra nós, obra, né? eu usaria o EPS. EPS já? Porque o EPS eu estudo ele juntamente até com o nosso pai desde a época que ele fazia a laje. Então, eu conheço o processo, mas né, era muito distante de Linhares. Entendi. Hoje já tem no estado, então se eu tivesse uma mão de Porque obra eu aqui, conheci esse processo, eu achei muito interessante. se eu tivesse mão de obra aqui, com certeza. EPS, pela agilidade. isso. E aí, se a gente tivesse essa mão de obra, com certeza. EPS. Eu também. Piso vinílico ou laminado? Vinílico. Placa cimentícia ou ACM? Depende para onde, eu acho, né? Para fachada. Eu acho que a CM, em alguns casos, de residência, você tá falando? Residência, isso. Eu Casa. acho que é cimentícia, né? Eu acho que ela... Comercial, O comercial usaria o ACM. também. Lote, se fosse comprar para vocês só da manhã ou só da tarde? Indiferente. pra mim. Custo-benefício. O mais em conta, Nas com o mesmas mesmo condições. potencial, nas mesmas condições, comprar o sol da tarde tranquilamente, sem problema. Pra mim, tanto faz. Faz. Também. Piso para dentro de casa, fosco ou brilho? Chão. Fosco. Prefiro fosco. Tá? Chão. Piscina ou spa? Piscina. Depende da realidade. Meu filho ama piscina, então teria que ir pra piscina, mas eu não teria uma piscina. Spa, eu acho que spa. Spa. Apartamento ou casa? Casa. Apartamento. Eu prefiro casa. Apartamento. Por quê? Porque eu amo projetar casas, mas para eu morar eu gosto de lugares pequenos, não gosto assim, pequenos e não consigo cuidar de plantas, cuidar de quintal. Minha vida é São Paulo, sabe? Assim, defendida. Apartamento. E ter a casa da irmã para ir lá no quintal com meu filho. Defendido sua tese, Você então. viu aí, né? Quer ir na casa da irmã, na Mas piscina. eu moro em casa, mas eu prefiro apartamento. Tá. Mais vagas de garagem ou mais banheiros? Você tá falando do ambiente público ou do Não, ambiente privado? casa. Mais Eu banheiros. acho que mais banheiros. Se tiver mais mulher, principalmente na casa. Porque Depende, eu porque a acho família hoje está, né? Todo mundo tá tendo carro aí. relativo. Eu acho que Colocar faz na diferença. Duas vagas no mínimo, tendo duas vagas mais banheiros. Também acho. Então você quer tudo, né? Quero tudo. Tá bom. Casa térrea ou duplex? Térrea. Terra também. Prefiro. Tá bom. A gente sempre morou em duplex. Eu tenho um pavor de duplex. Tá certo. Meninas, então olha só. Esse foi o nosso bate-papo hoje do Na Prática Podcast. Vou agora deixar vocês fazerem as suas considerações finais. Vou começar por aqui agora. Aline, você por último. Pode ser por último. Pode ser por último. Não tem problema não. Meire, tá aí suas conclusões finais sobre o nosso bate-papo.
Bom, primeiro agradecer, né, por estar aqui falando um pouco da nossa profissão, do nosso dia a dia, explicando melhor, né, acho que para todo mundo entender melhor, né, o que é arquitetura, que ela é acessível a todos. Você tem aí, principalmente na nossa cidade, uma gama de profissionais que podem atender todos os padrões, todos os estilos. Então, sempre procurem um profissional, que eu acho que escolha certo, né? Para você fazer uma casa que você vai ter, como que eu posso dizer? Custo-benefício, né? Você vai ter um projeto ali, a gente costuma dizer para os nossos clientes, no papel você risca, desmancha, apaga, lá na casa é custo de obra se você fizer isso. Então, procure um profissional, pesquise sobre ele. E é isso, eu acho que a arquitetura é para todos, né? Como diz o Josemar sempre fala, a arquitetura é para todos. Porque às vezes a gente tem a impressão que só o baixo padrão não procura o arquiteto. E tem também o alto padrão que não quer saber de um arquiteto. Você vai numa casa de 400 metros que não foi projetado por uma pessoa. Ele, vou ali pegar um projeto na internet e vou fazer igual e tudo mais. Principalmente casa de interior, às vezes, né? Então, acho que a arquitetura é para todos. Procure um profissional, faça um bom projeto e usufrua da casa, assim, esse é o meu lar. É aqui que eu quero viver a minha vida para sempre com meus filhos, meus cachorros, minha família, é isso. Fala, Zemara. Agradeço assim, a oportunidade que você abriu para nós aqui nesse espaço. Foi muito bom estar aqui, um papo muito gostoso, muito prazeroso mesmo. E nós, como apaixonados aí pela arquitetura, apaixonados por essa troca, né, no dia a dia, a arquitetura ela não só é acessível, como ela é de direito de todos, né? Acho que a arquitetura ela vem para somar, ela vem para resolver a vida da pessoa. Se hoje a pessoa pede um conselho, não só contrate, como invista tempo no seu projeto. Porque ali é o lugar que você vai morar. Ali é o lugar que você vai chegar em casa, vai usufruir, vai estar com a família. Você está dando de residência. Claro que a arquitetura abrange outras áreas, né? Pegando só seu nicho, deixar bem claro para o pessoal na prática, hoje o tema foi ligado à casa, né? Porque mais a arquitetura ela é extremamente abrangente a verticalização, enfim, a ponte, enfim, tem muita coisa. Então, a arquitetura ela abrange muitas áreas. E assim, se tratando de casa, foi o que nós mais falamos aqui, é muito vasto, né, aquilo que o cliente pensa. Então, você ter um profissional do seu lado, como ele falou, que te ajuda a unir tudo isso e trazer na prática, né, para o papel, e trazer isso com funcionalidade, com beleza, com estética, é maravilhoso. Então, assim, não dá mais para pensar, não só por questão de norma, mas por questão de praticidade mesmo, não dá mais para pensar que eu posso construir a minha casa e posso fazer isso sozinho. Você precisa do auxílio de um profissional, você tem que ter um arquiteto. E o nosso escritório está à disposição, né? Joia. Nesse sentido. Vou marcar aqui depois, Queiroz Arquitetura, Josemara Queiroz, Meire, né? Tá bom. Que pode descomplicar, né? Isso, descomplica na prática aqui. Demerson, tá lá contigo? É isso aí, é um prazer também estar aqui com vocês, né? E fechamento aqui, tudo planejado, organizado, dá certo, né? Então, o primeiro passo aí é sempre verificar a sua realidade, o seu orçamento e pensar naquilo que você pode botar conquistar. Na planilha. E colocar, isso aí, nada que calculado ali sai caro, ou seja, nada que combinado ali sai caro. Então, a dica que nós passamos para vocês é o seguinte: planeje, sonhe, porque para construir tem que sonhar, né? Às vezes você fala, minha realidade é essa, mas você pode passar um pouquinho mais, aperta um pouquinho, faz, porque às vezes a gente vê as casas, né, sendo concluídas e a felicidade das pessoas, acabei me apertando, mas porque eu fiz isso, coloquei um granito melhor, melhorei aqui, ali. Então, assim, isso é legal, porque às vezes você faz o planejamento, só que no decorrer do percurso ali da obra, as pessoas querem, né, intervir. Poxa, podia colocar um fogão melhor, colocar um equipamento melhor, enfim, isso é legal. Aí você vê o resultado, né, e a satisfação do cliente. Então, é um conjunto, né? Se tiver planejado, acredito que não vai ser um problema para o cliente. Planejar também a parte tributária, né? A parte também de documental, imposto, né? Planejar, porque no final tem que deixar pagar, no né? cálculo. E principalmente quando é obra financiada, tá, Jefim? Você tem obra financiada, aí o banco quer que você entregue a obra concluída, né? Com a ONDES lá da casa averbada. Então, você vai ter que pagar esses impostos aí.
infelizmente, né? No final da obra você está morrendo ali, naquele sufoco, mas tem algumas taxinhas a serem pagas. Mas é aquilo que eu falo, planejar não é excesso, não. Faz que vai dar certo. Tá certo. E sucesso a cada um dos ouvintes aí. Um abraço. Tá bom. José Mara e pessoal, queria agradecer a presença de vocês no Na Prática Podcast. Esse é o 14º, é isso? 14º hoje, gravando 14º. Parabéns. Então, esse é o 15º, né? 15º, porque hoje nós liberamos o 14º. Então, hoje a gente está saindo com o 15º. É um prazer imenso receber vocês, pessoas do meu convívio, do meu vínculo, minhas parceiras comerciais de longa data, nosso Cid da Alberto Reis, de Paraná, com longa data ali, perto. Então, assim, Jardim de Infância e Demis, Demis é brodaço da gente. Pessoal, agradeço. Esse programa ficou fantástico. Segue lá na prática, curte, aperta o sininho, segue a gente. Valeu, um abraço. Tchau. Até mais.